Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, paz e graça, no nome do grande Deus, Yud-He, Vav-He, o Deus Todo-Poderoso. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a criação de Adão no Jardim do Éden. E aqui, pessoal, vai surgir várias perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o homem é a semelhança de Deus ou a semelhança de Jesus? O homem é a imagem de Deus ou a imagem de Jesus? E outro detalhe, qual é a participação de Deus na criação do homem? Qual é também a participação de Jesus na criação do homem? E qual é a participação do Espírito Santo na formação do homem? Você sabe responder todas essas perguntas? Não sabe? Então fique comigo para aprender todos esses detalhes e muito mais. Mas não se esqueça, meu amigo, de se inscrever em meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Deixe também um comentário na descrição para que possamos interagir e evoluir na graça e no conhecimento. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então vamos aprender tudo sobre a criação de Adão no Jardim do Éden e qual é a participação da Trindade na criação do homem. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, grandes e pequenos, doutores e doutorados, esta passagem da criação do homem no Jardim do Éden é uma das passagens mais burocráticas da Bíblia Sagrada. Exatamente, meu amigo. Esse livro de Gênesis, capítulo 1, é muito sistemático. Até porque a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e Deus descansou no 7º dia. Porém, pessoal, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Pedro, que um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Portanto, a Bíblia sempre contradiz a ciência. E a ciência sempre tenta contradizer a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias. Porém, pessoal, um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Isso significa que, baseado nos textos bíblicos, dá para entendermos aqui que Deus criou tudo em 6.000 anos. E no 7º dia Deus descansou. Ou seja, Deus descansou 1000 anos. Isso é muito legal, né, pessoal? E essa história da criação de Adão está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, onde Deus disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, o versículo 27 vai dizer: e a imagem de Deus criou o homem, macho e fêmea. Então, meu amigo, esse assunto é muito burocrático realmente, porque Deus não tem imagem. Preste atenção, Deus não tem fisionomia, porque Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito. Então, Deus não tem fisionomia, não tem imagem. Por isso, o homem não é a imagem de Deus. O homem não é a imagem de Deus, porque Deus não tem imagem. Deus é espírito, e espírito não tem imagem. Por isso que Deus chamou Jesus para criar o homem. Porque Jesus entrou com a imagem. Jesus é a imagem de Deus, porque Deus não tem imagem. Deus não tem fisionomia. Então Jesus é a fisionomia de Deus, a imagem de Deus. Por isso que quando Deus chegou no Jardim do Éden para criar o homem, Deus tinha a semelhança, ou seja, atributos. O Deus Todo-Poderoso, Yud-He, Vav-He, entrou com a semelhança, com atributos. E Jesus
entrou com a imagem, com a parte física, a fisionomia. Então, pessoal, observa que esse texto é muito legal para a gente poder aprender mais um pouquinho, evoluir, não é verdade? Eu sempre falo, não é um texto rico, é um texto milionário, não é verdade? É muito lindo. Então, assim, aqui na criação do homem, tem a participação de Deus, que entrou com atributos, ou seja, com a semelhança. E também tem a participação de Jesus. Jesus entrou com a parte física, com a fisionomia. O homem é a fisionomia ou a imagem de Jesus. O homem é a imagem de Jesus. Porque Deus não tem imagem. Então Deus entrou com atributos, 22 atributos, e Jesus entrou com o corpo, com a fisionomia, com a imagem. E agora veio o Espírito Santo para trabalhar também. O Espírito Santo entrou com a questão da alma. Olha que legal, pessoal. Deus entrou com o Espírito, o sopro. Jesus entrou com o corpo, na fisionomia, na imagem. E o Espírito Santo entrou com a alma. Só que teve a participação do quarto indivíduo. O planeta Terra trabalhou na obra do homem. Porque quando você abre a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20, vai dizer o seguinte: Deus falou com o mar, e o mar gerou peixes e aves. Exatamente. Depois, no versículo 24, Deus falou com a terra, e a terra criou vários tipos de animais. E aí Deus falou para a terra e para a trindade: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Meu amigo, um dos maiores especialistas nessa área da criação, no meu ponto de vista, é o pastor Eliseu Pimenta. Paz e graça, pastor Eliseu Pimenta. E o pastor Eliseu Pimenta, nós estudamos bastante sobre esse assunto da criação e chegamos a várias conclusões interessantes. Porque Deus é muito poderoso. E Yud Re Vav Re. Ele é muito poderoso. Porém, ele não tinha imagem. Ele não tinha fisionomia. Por isso que Deus não podia criar o homem. Entendeu? Sozinho. É por isso que entrou a participação de Jesus, que entrou com a fisionomia, com o corpo. E agora vem o Espírito Santo, chamado de Ruacha, né? Espírito Santo em hebraico, Ruacha. Veio com a alma. É por isso que a Bíblia fala: aquele que pecar contra Deus tem perdão. Aquele que blasfemar contra Jesus tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque Deus trabalhou com a parte espiritual do homem, pelo sopro. Jesus entrou pela parte física, no corpo do homem, a fisionomia. E o Espírito Santo entrou com a parte melindrosa, a alma. É por isso, meu irmão, minha irmã, que se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque o Espírito Santo é o mais próximo do homem, entendeu? É o que está por dentro do homem. Então, essa trindade, quando foi criar o homem, criou o homem triplo. 3 em 1. Corpo, através de Jesus, alma, através do Espírito Santo, e o sopro de Deus, que é o espírito humano. Então, o homem é 3 em 1. A terra entrou no processo da criação do homem. Como que a terra entrou? Pessoal, eu falei que Deus criou o espírito. Jesus criou o corpo, mas foi a terra que criou o barro. Então a terra apresentou o barro. Exatamente. Quando você estuda a Bíblia ou a história, você vai entender que existem 208 tipos de barros. 208. Porém, existem 8 tipos de barros que têm fragmentos ou ingredientes de suma importância, que fazem parte do corpo humano. 8 tipos de barros são especiais, entendeu? Então, Deus criou o espírito, Jesus criou o corpo, e o Espírito Santo entrou com a parte da alma, e a terra entrou com barro. A terra veio com barro. 208 qualificações de barro, mas aí
Jesus escolheu 8 tipos de barros e amassou, entendeu? Amassou o barro. E agora, com 8 tipos de barros, Jesus fez o corpo humano. O corpo humano é a imagem de Jesus. E dentro do corpo humano tem o sopro de Deus, os atributos, 22 atributos. E entra a alma. A alma vem do Espírito Santo, tá bom? A Trindade trabalhando. E o barro vem do planeta Terra. Então, são 4 pessoas trabalhando com o processo da criação do corpo humano. Isso aqui é muito forte, até porque na altura dos campeonatos, é óbvio que você está falando, Pastor Matusalém, onde eu posso encontrar todos esses detalhes? Pessoal, em meus livros, eu tenho 3 livros prontos, e agora em novembro de 2022, pessoal, anote aí na sua agenda, no seu caderno, no rascunho aí, novembro de 2022, está saindo o meu 4º livro, o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Agora em novembro de 2022, tá bom? E já está em cima, né? Já está chegando aí em novembro. E muita gente em todo o Brasil e fora do Brasil já está adquirindo o 4º livro na pré-venda. Você também já pode comprar na pré-venda. Eu vou colocar a capa aqui. Olha a capa do livro. É o 4º livro. Vamos ver? Olha a capa, pessoal, do 4º livro. Preste atenção. Que coisa linda. Esse 4º livro é o maior de todos. Ele tem 730 páginas, repletas de conhecimento em hebraico, aramaico, grego, latino, sumerianos, detalhes midrashianos, detalhes que a maioria dos estudiosos brasileiros ainda nem pensaram em falar. Nem pensaram em falar. Então, meu amigo, adquira já o 4º livro na pré-venda. Se você não comprou nenhum livro do pastor Matusalém Especialista, meu irmão, compre imediatamente. O primeiro livro, pessoal, que eu lancei foi o livro do Gênesis, a revelação completa. Olha, pessoal, esse foi o primeiro livro que eu lancei, com 720 páginas. É para professores de teologia e para iniciantes, tá? Você que dá aula de escola dominical, olha, é excelente. 715 páginas. É a revelação completa do livro de Gênesis. Esse livro aqui é excepcional. É para você que é professor. E depois, pessoal, eu lancei o 2º livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Pessoal, imagina um livro bom para pregadores e pregadoras. É o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Olha que coisa linda. Com 720 páginas. 720. É para você que é pregador. Para você que está iniciando o seu chamado ministerial e eclesiástico. É esse livro. Sabe por quê? Porque aqui eu vou ensinar passo a passo como você deve aplicar o sermão, a mensagem, a palestra. Olha, meu irmão, é coisa linda esse livro aqui. É para você que está iniciando aí o seu chamado de pregador ou de pregadora, tá bom? Porque tem os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica. Esse livro, ele apresenta o título, o texto, o tema, a introdução, o corpo do sermão, depois vem a conclusão e o apelo. São os 7 parágrafos. Não é aquela mensagem repetida que alguém já pregou. Não, meu irmão. Aqui é só pérola. É só pérola. Aqui vai falar o nome do personagem que ninguém nunca falou. Vai falar a tribo do personagem, como que o personagem morreu, onde o personagem foi enterrado. Meu irmão, é tudo sobre o personagem. Então, assim, tem mais de 1000 pérolas. Mais de 1000. Mais de 200 nomes anônimos. Entendeu? Então, se você for pregar com esse livro aqui, você vai pregar de forma diferenciada. Esse é o 2º livro, o livro dos sermões. Porque, pessoal, depois eu lancei o 3º livro, que é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Pessoal, o livro A Olaria de Obreiros é o 3º. E agora, em novembro de 2022, agora, vai sair o 4º livro. Eu estou aqui batendo nessa tecla, porque não tem livros iguais a estes. Não tem livro. E o 4º livro
é um livro diferenciado, que vai trazer a hermenêutica bíblica, a história. Por exemplo, vai trazer o nome do pai de Daniel, o nome da mãe de Daniel, o nome dos filhos de Daniel, como que Daniel foi jogado na cova dos leões, quantos leões tinham na cova, quantas horas Daniel passou na cova dos leões, entendeu? O nome dos inimigos de Daniel, coisas que ninguém nunca pregou no Brasil. Não tem, pessoal, não tem, entendeu? Nesse quarto livro eu vou trazer tudo isso, só que é tudo isso e muito mais, entendeu? Então você vai pregar sobre Cedraque, Mesaque e Abednego. Vai ter tudo sobre a origem desses homens, o tamanho da fornalha de fogo, a temperatura da fornalha de fogo, tudo sobre a estátua de Nabucodonosor. Meu irmão, você vai fazer mensagem do Antigo e do Novo Testamento. Você vai pregar sobre o centurião de Cafarnaum. Você vai saber o nome da família toda do centurião de Cafarnaum. O nome do servo do centurião de Cafarnaum. O servo do centurião morreu. Então, você vai saber o nome do servo, que ninguém nunca pregou. Mas aí você vai ter tudo isso, meu irmão. Olha, esses livros que eu lancei, os 3 primeiros são excelentes. E esse quarto livro que eu estou lançando, meu irmão, tem uma envergadura de conhecimento, uma cachoeira de glória. Então, assim, ligue agora mesmo para comprar na pré-venda, o quarto livro na pré-venda. Tá bom? Ligue agora mesmo e já adquire os outros livros. Os outros livros eu vou mandar imediatamente, porque eu tenho aqui os livros. E o quarto livro tá chegando agora em novembro. Meu irmão, minha irmã, aqui na descrição eu vou deixar o número do meu telefone para você mandar uma mensagem de WhatsApp. Não é amanhã, não é amanhã, é agora. É agora. Invista no seu conhecimento. Porque quando você dizima, você oferta, você está investindo na sua finança. E tudo vai ficar aqui. Você não vai levar a tua finança para o céu, para mansões celestiais, não vai. Agora, quando você investe no conhecimento, você está investindo em você. Dízimo, oferta, você está investindo na vida do seu pastor, lá na igreja, no ministério. Agora, quando você investe no conhecimento para você, meu irmão, nem a morte tira isso de você. Você morre e leva para a glória. Você vai ser arrebatado e vai levar para a glória. Entendeu? Então, assim, dízimo e oferta vai envolver a questão da sua financeira, da sua vida financeira. Agora, o conhecimento vai envolver a sua posição nas mansões celestiais. Lá na Nova Jerusalém, quem tem mais sabedoria exercerão melhores cargos. É assim que acontece aqui na terra, é assim também que vai acontecer na Nova Jerusalém. Tanto é que a Bíblia diz em Mateus 8, muitos virão e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Meu irmão, não é todo mundo que vai sentar à mesa, não. Não é todo mundo, não. É quem tem conhecimento, é quem fez bom investimento. E você precisa crescer e desempenhar. Todos esses detalhes sobre a criação do homem, a participação do planeta Terra para trazer o barro e outros detalhes que ninguém nunca pregou no Brasil, estão em meus livros. Tudo isso é para títulos de informações. Porque também não adianta, meu amigo, você pegar esses detalhes aqui e não amadurecer. Você tem que amadurecer. E outro detalhe, não adianta você pregar esses detalhes lá na igreja. Porque se o seu pastor não tiver conhecimento, ele não vai aceitar. Tá bom? Se o seu pastor não tiver conhecimento, ele não vai aceitar. Esses detalhes são derivados do hebraico, aramaico, grego, os latins. Então as pessoas não conhecem aqui no Brasil. São poucas pessoas. Mas eu estou passando gratuitamente para você. E eu já deixei aqui um shalom para o pastor Eliseu Pimenta, de Minas Gerais. Aliás, em Minas Gerais, pessoal, na capital, Belo Horizonte, tem vários pastores maravilhosos. Inclusive, um dos meus pastores, ou um dos meus professores, foi o pastor Jairo, aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu amigo, pastor Jairo trabalha com grego. Não tem homem, no meu ponto de vista, igual. Tá bom? E o pastor Eliseu Pimenta trabalha com a questão hebraica. Não tem pastor igual no Brasil. Pode chegar perto. Pelo menos, pessoal, é o meu ponto de vista, tá bom? Porque cada um tem o seu pastor, cada um
tem o seu líder, o seu professor. Mas no meu ponto de vista, que já estudei com o pastor Jairo e outros milhares de pastores no Brasil, podemos dizer assim, eu realmente parabenizo o pastor Jairo, de Minas Gerais, não é verdade, de Belo Horizonte, e também o pastor Eliseu Pimenta, de Minas Gerais. Imagina o conhecimento do pastor Eliseu Pimenta. Então, meu irmão, que Deus abençoe, shalom para todos vocês. E eu tenho aprendido com todo mundo. Eu sempre falo, eu sou aprendiz, porque a Bíblia diz, conheçamos e prosseguimos em conhecer. Mas realmente, entre milhares de professores de todo o Brasil, tem alguns que eu sempre preservo na questão do conhecimento, porque são pessoas que realmente têm um diferencial, entendeu? E outro detalhe, eu faço investimento, eu compro dicionários bons, eu compro bíblias boas para estudar, eu compro livros maravilhosos para estudar, porque a gente precisa conhecer, é estudando que você aprende, e é aprendendo que você ensina. Então eu sempre falo, Deus vai te dar inteligência, e você vai buscar o conhecimento. Deus te dá inteligência para você comprar bíblias, livros, fazer uma boa faculdade teológica, procurar bons professores. Então Deus vai te dar inteligência para você buscar os teus professores, buscar livros, bíblias, dicionários, entendeu? Então faça isso, meu irmão, faça isso, faça o investimento. E o meu professor, ou seja, um dos meus professores, pastor Alderi Rocha Neto, não é verdade? Gosto muito. Ele sempre fala, pessoal, invista pelo menos 20% de tudo que você tem em materiais evangélicos. Pastor Alderi Rocha Neto, eu compro praticamente tudo que o pastor Alderi lança nas redes sociais, tá bom? Materiais de primeira mão. Ele segue com aquela questão tipológica e simbológica, e eu sigo com aquela questão histórica. É totalmente diferente. Pastor Alderi tem uma linha totalmente diferenciada da minha, mas sempre eu parabenizo o pastor Alderi, pastor Eliseu Pimenta, pastor Jairo e muitos outros aqui do Brasil que tem sido um sucesso de conhecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, compre materiais bons e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Já se inscreveu no meu canal? Já deixou o like? Deixou um comentário na descrição para a gente interagir, crescer, evoluir? Então, parabéns! Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e agradeço por sua participação. E agora eu vou esperar sua ligação para adquirir os 4 livros, tá bom? Do pastor Matusalém, especialista. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais,
temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.